Hoje, a nossa história é uma história de transformação, hein, gente? Uma história de resgate. Vou falar hoje sobre iluminação, mas eu vou falar sobre o cego de Jericó, o cego Bartimeu. A luz de Jesus iluminou completamente a vida de Bartimeu. Que lindo! Iluminou até as partes mais escuras lá na vida de Bartimeu, lugares que eram ponto cego para ele. Jesus veio e iluminou. Olha que lindo! Jesus faz isso também. Vamos orar antes de começar? Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa madrugada. Que bom te encontrar também na madrugada, Senhor. Que hoje os nossos olhos se abram para a gente te enxergar melhor. Em nome de Jesus, amém. Marcos, capítulo 10, 46. Então vamos lá, o título fala assim: ó, o cego Bartimeu recupera a visão. Bom, eu vou contar uma história que todo mundo já sabe o final, né? Olha que legal. E daí tem esse mesmo texto em Mateus e Lucas. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Agora presta atenção nesse versículo. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Rabone significa mestre. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, essa era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, porque ele estava indo para Jerusalém. E em Jerusalém, ele ia dar vida por todas nós. Então ele estava indo para ser crucificado já. Imagina, era a única oportunidade na vida das pessoas daquela cidade de ver Jesus pessoalmente. E olha só que interessante. Era o último dia que ele ia passar por lá. Ele não perdeu a oportunidade de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era a esperança dele. Ele era a esperança dele. Quantas vezes a gente tem deixado passar o hoje? Quem era Bartimeu? Bartimeu era filho de Timeu. Sabemos então que ele era filho de Timeu, que ele era cego e que ele era um mendigo, porque ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Lá naquela época, todo mundo se cobria com uma capa. Mas a capa de Bartimeu, ela dava o direito para ele, era uma capa de mendigo mesmo. Ela dava o direito para ele sentar à beira do caminho e pedir esmolas. Essa era a capa de Bartimeu. De quem tinha uma linhagem melhor, era a capa de linho fino. De Bartimeu era essa. Essa era a identificação de Bartimeu. E quando eu li toda essa história, e eu fiquei pensando, o que é que eu vou trazer aqui para todas nós? Eu fiquei pensando na capa. A capa foi a coisa que mais saltou para mim nesse texto. Porque eu fiquei pensando, será que eu também não tenho carregado alguma capa que tem me identificado? Que tem trazido algum símbolo na minha vida? Às vezes uma capa que eu estou usando faz tempo, que hoje ela já pegou tanto o formato do meu corpo, que ela já se tornou tão invisível, e eu nem percebo mais que eu uso essa capa. Ó, veja bem, assim, a capa para ele era uma proteção para ele, porque essa capa protegia ele do sol, do frio, da chuva. Essa capa também dava o direito dele pedir esmolas. Ele tinha um ganho com essa capa, porque ele podia se proteger com essa capa, sobreviver com essa capa. E a gente? Quais capas a gente tem usado que tem nos protegido e que tem dado ganhos que a gente até acha que são bons aos nossos olhos? A nossa cegueira espiritual, a gente acha que é bom para a gente. Mas quando eu falo que Jesus ele veio e ele trouxe clareza, ele trouxe iluminação, ele trouxe luz, a Bíblia fala que ele é a luz do mundo. Ele ilumina a capa também. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente começa a se enxergar melhor. Hoje eu vou ler sobre essas capas que eu acho que eu e você a gente pode estar ainda carregando. Quando Jesus passa lá naquele lugar, ele começa a falar assim, ó, Jesus, eu comecei a pensar numa história aqui na minha cabeça. Ele falando assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou sobrecarregado. Jesus está pesado. Tem misericórdia. Me dá um alívio. Me dá um alívio. Jesus, me ajuda a continuar. Eu não consigo mais continuar no estado que eu tô. Eu tô à beira do caminho. Eu passo frio. Eu passo calor. E aí, por causa dessa capa, eu tenho que me submeter a muitas coisas que eu nem gostaria.
E aí eu imagino que ele fala assim: Jesus, filho de Deus, o único que pode me salvar dessa capa, olha para mim. E ele começa a gritar mais alto, porque a multidão está falando: silencia, para. E o interessante aqui nessa história é que a multidão chamava Jesus de Nazaré. E a diferença aqui é que o cego, que enxergava muito melhor do que a multidão, já tinha enxergado que Jesus não era só Jesus de Nazaré. Ele era Jesus, o filho de Davi. E quando ele fala que ele era Jesus, o filho de Davi, é como se ele estivesse falando assim, ó, Jesus, eu te reconheço como filho de Deus. Eu não te vejo só como um homem que mora em Nazaré. Eu te reconheço como um filho de Deus. Eu te conheço como divindade. Eu te reconheço como cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento. Eu sei que o Senhor é o Messias, que é raiz de Davi, filho de Davi. Então, essa é uma diferença muito forte da multidão para o cego. E ele começa a gritar mais. A gente só consegue pedir ajuda quando a gente para de resistir. Quando Bartimeu viu aquela capa nele, ele percebeu, ele entrou em contato com tudo aquilo que estava atrapalhando ele. E ele falou assim: eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. E ninguém que está aqui vai conseguir me ajudar, a não ser algo que seja sobrenatural. Somente Deus pode me tirar dessa capa. Então ele não fugiu das emoções dele, ele não teve uma fuga da realidade. Ele entrou em contato e aí ele falou: tá, eu preciso de ajuda. Eu vou gritar mais alto agora. Hoje ele está passando aqui, gente. Hoje Jesus está passando por aqui. E hoje a gente pode falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu imagino ele falando assim: Jesus, eu cansei. Eu cansei de, por causa dessa capa, fugir de relacionamentos ou de situações que possam me causar rejeição. Jesus, eu tenho medo de ser rejeitado. Cansei, Jesus, de não me entregar totalmente aos relacionamentos. Quanto que a gente tem fugido de situações para nos proteger. E aos nossos olhos isso é maravilhoso, a gente está se protegendo. Mas hoje, Bartimeu está falando assim para Jesus: eu não quero mais ficar com medo de ser rejeitado. Eu não quero mais. Me ampara, me acolhe. Então ele chega e ele fala: cansei, Senhor, eu cansei, Senhor. Eu cansei de buscar a aprovação de todo mundo, de buscar aqui fora a validação. Sabe por quê? Porque eu morro de medo de me sentir abandonada. Então eu prefiro ser aprovada para não me sentir abandonada. Estou cansada de ter que entrar no padrão do mundo para ser aprovada pelo mundo. Jesus, eu não quero mais carregar essa capa comigo. Eu quero depender somente de ti. De alguém que tem um amor leal. Não vai me deixar só porque eu fiz um erro. Ou então porque eu não entrei no padrão que eu deveria entrar. Aí ele chega e fala assim: Senhor, cansei. Eu cansei. Eu cansei de aceitar tudo. De olhar para todo mundo menos para mim. Eu cansei de parar de me enxergar. Jesus, eu me perdi de mim mesma. Eu não sei mais quem eu sou atrás dessa capa. Sabe por quê? Porque eu fiquei com tanto medo de não agradar todo mundo que eu preferi me esconder. Eu preferi me perder de mim mesma. Até da sociedade eu me perdi. Até do Senhor eu me perdi. Eu não sei mais me conectar com Deus. Porque nem eu mais sei quem eu sou. Porque eu faço o que todo mundo pede, o que todo mundo quer. Porque eu quero agradar todo mundo. Eu firo até os meus próprios valores, os meus próprios princípios para ser. Eu não quero ser humilhada. E Jesus está falando: vem, tem lugar para você aqui dentro. Eu vou te acolher. Você não precisa fazer nada para você me agradar. Eu já te amo por completo. Por completo. Não é se você fizer. Eu te amo incondicionalmente. Esse é o amor de Jesus. Um amor completo. Um amor que não falha, um amor que não erra. Um amor que não deixa espaço para dúvida. E quantas capas a gente tem carregado. Mas olha só que lindo, gente. Quando Jesus ouve aqueles gritos, ele na hora, ele entende o que Bartimeu está passando. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio, se fez homem e ele foi humilhado. Ele foi abandonado. Ele foi rejeitado. Ele foi injustiçado. Ele foi traído. Ele viveu tudo que Bartimeu estava vivendo. Tudo que eu e você, a gente vive.
Então Bartimeu, então Jesus ele se identifica com aquela dor. E aí olha só que lindo, o que Bartimeu está pedindo para ele? Misericórdia. Sabe o que é misericórdia, gente? É o alívio da nossa alma. Quando Jesus, eu estou falando assim, essa capa está pesada, o peso está pesado, olha só meus ombros, eu não aguento mais caminhar. Misericórdia, ele está falando, me dá alívio, me dá acalento, me dá acolhimento. Misericórdia. E sabe o que é o mais lindo? Jesus, ele é totalmente misericordioso, ele sabe ser misericordioso, ele sabe ser acolhedor, ele sabe ser acalentador, ele sabe se colocar na nossa pele. Você está chorando, ele chora com você. Não interessa o que a gente está vivendo, Jesus está carregando a gente no colo enquanto ele vê a gente sofrendo. Porque ele sabe o que é passar por essa dor. Ele sabe o que é viver essa dor. Ele sabe o que é as pessoas te acusarem. E lá em hebraico, misericórdia significa ele amar até as entranhas. É um amor tão forte, é um amor visceral. É um amor do ventre. Olha que lindo. É esse tipo de amor que ele tem por mim, por você. E ele amou tanto que ele foi até o fim, até a última gota de sangue. Ele falou: eu vou pegar essas capas que elas estão colocando em cima delas. E eu vou colocar sobre mim, naquela cruz, para que nunca mais elas se sintam escravizadas ou presas para tudo que eu quero fazer na vida delas. Tem uma vida linda para a gente aqui fora, para além das nossas capas. E Bartimeu começou a enxergar isso. Ele começou a enxergar. E ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa hora ele fala, ele para. E ele fala: tragam-no aqui. E aí a multidão que outrora estava mandando ele ficar silenciado, vai lá e fala: tenha coragem, levanta, ele te chama. Hoje eu venho aqui falar pra gente: tenha coragem, levanta. Ele está chamando a gente. E aí ele vai até Jesus. Sabe o que ele faz? Ele lança fora a capa. Gente, vocês têm noção o que é para ele lançar fora a capa? Ele está jogando para fora a identidade dele. Ele está jogando para fora o ganha-pão dele. Ele está jogando para fora a proteção dele. Ele estava jogando para fora o conhecido dele. Era o único lugar que ele conhecia estar. Ele tinha tanta convicção que aquele Deus era a solução da vida dele, que ele joga tudo longe. Será que a gente tem essa convicção hoje? De lançar a nossa capa para longe. E aí, Jesus chega e pergunta para ele. Pergunta para um cego. Pergunta para um cego. O que quer que eu te faça? Aí eu fiquei pensando, por que Jesus fez essa pergunta? O que quer que eu te faça? Sabe por que eu acho que ele quer? Ele quis fazer essa pergunta? Porque ele queria que a multidão inteira ouvisse. Sabe por quê? Sabe o que a multidão ia pedir? Senhor, me dá uma casa. Porque olha, eu não aguento mais passar frio, passar calor. Senhor, olha, me ajuda. Me ajuda financeiramente. Eu não aguento mais pedir esmolas, me humilhar aqui na frente de todo mundo, morrer de vergonha de ficar nessa condição. Senhor, me dá roupas novas. Quero vestes novas, Senhor. Olha como eu tô. Tô sujo, eu quero um banho. Jesus, me limpa, eu quero um banho. Sabe por quê? Porque isso qualquer pessoa podia fazer. Uma pessoa generosa podia fazer isso por ele. Agora, o que ninguém poderia fazer por ele era abrir sua visão. Era voltar a enxergar. E aí, Jesus fala para ele: vá, a tua fé te curou. E aí eu fiquei pensando assim: ah, nossa, então ele se autocurou. A fé dele curou ele? Ele se autocurou, né? Se a gente olhar aí para esse mundo moderno da atualidade, que fala, ai, decreta, não sei o quê, a tua fé te cura, hein? Não é a fé dele, na fé, eu vou ser curado da cegueira, eu vou ser curado da cegueira. É a fé no Deus que cura a cegueira. Presta atenção, gente. Não é a fé do vou falar todo dia, eu vou parar de ser cega, eu vou enxergar, eu vou enxergar. Não, é a fé no Deus vivo que cura, no Deus que chora com você, no Deus que se entregou por você. É a fé nele que vai curar a nossa visão. Os milagres na Bíblia, eles tinham três propósitos. Um era mostrar a divindade de Cristo. O outro era mostrar a misericórdia de Cristo. E o outro era mostrar o poder desse Deus. E o mais lindo de tudo é, ele imediatamente foi curado. Imediatamente foi curado. E adivinha? Ele foi e seguiu Jesus, ele não voltou para pegar a capa. Ele não voltou para pegar a capa. Quais têm sido as nossas orações?
Será que a gente tem orado pelas nossas circunstâncias? Senhor, falta dinheiro. Senhor, me dá uma casa maior. Senhor, meu emprego. Senhor, qual será que tem sido? Senhor, me dá uma família que não... Senhor, me dá um status social. Senhor, realiza meu sonho. Ou é, Senhor, vem ser o centro da minha vida. Eu acredito que se o Senhor for o centro da minha vida, todas as áreas, o Senhor vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, e vai tirando escama, e vai tirando escama, e vai iluminando, e vai iluminando, e vai iluminando, e vai iluminando. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Eu não sei por qual circunstância você está passando hoje. Eu sei que o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que acolhe, que ama por completo, está passando por aqui hoje. O Deus que perdoa, o Deus que não olha para a tua capa e fica te acusando. Não é esse Deus que está passando aqui hoje. É um Deus que olha para além da tua capa. Bartimeu, ele precisava só olhar para além da capa dele e se enxergar de novo. Ele só conseguiu fazer isso porque Jesus tirou a cegueira dele, a cegueira espiritual dele. Deixa eu falar uma coisa, quem tem colocado capas na nossa vida é a nossa mente. É a nossa mente. Nossa mente acusadora, colocando capa a capa. Você precisa controlar para ninguém enxergar tua insegurança. Você precisa agradar todo mundo para você não ser assim. Você não sei o que, é a vozinha que fica aqui, ó, no nosso ouvido, a gente contando histórias pra gente, acreditando nessas histórias mentirosas. Você precisa ter um casamento perfeito para ter valor. Você precisa ter o corpo perfeito para se sentir aceita. Você precisa... Não, não. Enquanto eu estava aqui de madrugada, eu fiquei pensando como se fosse um cano. Um cano, assim. Eu fiquei pensando num cano. Vem um cano na minha mente. E enquanto esse cano estiver cheio de sujeira, não flui. Não flui. Faz de conta assim, ó, que enquanto a nossa mente estiver colocando capas em cima de quem nós somos, em cima de quem Deus fez, que somos nós, para além de capas, esse cano não flui, a gente não consegue se chegar a Cristo. Hoje, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Só existiu cura, porque houve arrependimento. Quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, ele já está falando, eu estou arrependido. Tem misericórdia, me dá alívio disso tudo que eu carreguei. Eu estou arrependido de ter carregado, me dá misericórdia. É hoje, gente. É hoje, gente. Senhor, nos perdoa por tentar nos salvar a nós mesmas, por achar que a gente dá conta de tudo, por achar que a gente consegue equilibrar todos os pratos, por achar que nós somos pessoas perfeitas, por achar que nós somos pessoas irreais, que estão fora da realidade de qualquer pessoa. É muito peso para carregar, a gente não precisa carregar esse peso. Nossa, por que a gente é tão limitado achando que a gente tem que carregar tanto peso, gente? Se alguém já carregou por nós. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu tenho misericórdia e tenho amor suficiente para você. A capa, que era o nosso passado, que fique para trás. Que fique para trás hoje. Hoje eu quero encorajar todas vocês. Coragem, levanta. Ele está te chamando. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu estou perguntando para você. Você crê? Então, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vamos ouvir a música, Mi? Deixo para trás tudo que passou, cada cicatriz que me diz que o medo acabou. Amém. Que lindo, Mi. Amor escandaloso. Deixo para trás tudo que ficou. Cada cicatriz me diz que o medo acabou. Acabou. Todas essas capas, elas foram colocadas porque a gente morria de medo. Mas hoje, Jesus está falando aqui, vem, tenha coragem, não temas, eu estou contigo, eu vou estar com você todos os dias da tua vida, eu vou te carregar no colo, eu vou te acolher com as minhas entranhas, eu tenho amor visceral por você, um amor incondicional. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Hoje a gente vem pedir aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vem nos curar, Pai, vem sarar feridas, Senhor, feridas da alma, Senhor. Vem trazer da tua cura, vem cicatrizar de verdade, Pai, porque a gente não quer mais sentir dor. A gente não quer mais olhar para trás, a gente quer deixar hoje essas capas aqui, Senhor. Nos ensina, Senhor, a olhar mais para Ti. Nos ensina, Senhor, a nos enxergar através do Teu olhar, Pai.
A gente quer enxergar para além da nossa visão, Pai. Nos dá, Senhor, olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa realmente te enxergar em espírito e em verdade. Para a gente poder te adorar em espírito e em verdade. Entender que a tua presença é tudo que a gente precisa. A gente só precisa de ti, Pai. Só o Senhor pode nos curar. Então hoje a gente vem aqui nos entregar, Pai, diante de ti e falar: reina em nós. Reina no nosso coração. Reina nas nossas emoções. Reina na nossa mente. Reina, Senhor, no nosso espírito. Reina, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Então a gente entrega o governo das nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa viver não a partir da nossa capa, mas que a gente possa viver a partir de quem o Senhor nos fez verdadeiramente, Pai. Eu não quero que uma capa me identifique. Eu quero deixar para trás isso. Porque a minha real identidade é ser quem o Senhor quer que eu seja. E que a gente aprenda a te adorar e a te buscar no hoje. No hoje. O dia é hoje, a hora é agora. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.